O que é esse profissional referência? É aquele profissional que move pessoas de longe, que viajam 2, 3 horas para fazer procedimento com ele. É aquele profissional que é visto como notoriedade. E esse profissional, ele não se faz com uma entregazinha de panfleto, alguma coisa do tipo. Ele se faz com o que eu chamo de marketing de 3 etapas. O que é esse marketing de 3 etapas? Primeiro você atrai, depois você cria vínculo afetivo, você educa sobre o seu serviço, você gera valor e por último essa pessoa vem atrás de você e essa pessoa agenda. Aqui está a diferença de você correr atrás de cliente e você ter cliente correndo atrás de você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast 5x22. Nesse podcast eu trago aulas e sacadas para profissionais da beleza e tatuagem faturarem os seus 5x22. O que é 5x22? 5 dígitos de faturamento no mês, trabalhando 22 dias na área da beleza ou tatuagem. Isso é, mais de 10 mil reais por mês. Eu sou Humberto Cristóvão e o episódio de hoje é o que é 5x22 e como surgiu. Eu resolvi fazer esse episódio como o primeiro episódio para colocar as pessoas no contexto dentro disso que eu falo. Afinal, a palavra que eu mais falo aqui no meu perfil é 5x22, 5x22. Então, que raios é 5x22? E muita gente confunde também, né? Pergunta para mim, 5x22, Humberto? Você tem o seu curso 5x22? Como é que faz? Quanto custa? Humberto, eu quero entrar no 5x22. Humberto, mês que vem eu vou entrar no 5x22. Mas não, 5x22 não é um curso. 5x22 é a meta desse curso. Os 5 dígitos, isso é os mais de 10 mil por mês, trabalhando 22 dias. É uma meta que a gente criou, mas não é o nome do curso. Por que essa meta? Porque eu acredito que quando você faz algo, quando você dedica energia em algo, é muito importante que você tenha um objetivo, um alvo. Senão as chances de você se perder no meio do caminho são grandes. Então, quando uma pessoa entra lá no Agenda Escalável, que é o nome do curso de fato, eu coloco essa meta, os 5x22. Então, ela almeja buscar os 5x22, seus primeiros 10 mil por mês, para depois, posteriormente, ela escalar. Nível 2, mais de 20 mil, nível 3, mais de 40 mil reais. E aí, qual que é a sacada? Quando a pessoa bate esse faturamento, eu entrego uma plaquinha 5x22 para ela. Um quadrinho 5x22 com o nome dela lá, nível 1, nível 2 ou nível 3, como uma forma do quê? De criar um marco dentro dessa meta. A gente comemora junto, eu entrego a plaquinha, ela me marca nos stories, eu reposto, a gente comemora, enfim. É um objetivo muito comemorado, muito desejado para as pessoas que estão lá no Agenda Escalável. Então, eu criei essa questão da entrega das plaquinhas como uma forma de incentivar e colocar foco nesse objetivo. Porque eu acredito que quando a gente tem esse objetivo, quando a gente está engajado nessa coisa, tendemos a ter mais resultados. E aí o método ganha, ele se valoriza mais por trás de resultados, eu ganho e, mais do que tudo, os alunos ganham. Cada pessoa que bate essa meta, ela traz um impacto gigantesco para o negócio dela, para os clientes dela, para a família dela. Então, é algo muito legal. Então, eu foco tudo que eu faço aqui, meus conteúdos, esse podcast, em ajudar as pessoas a chegarem no seu 5x22, posteriormente ganhar uma plaquinha, enfim. É um marco, uma forma de marcar o objetivo. Mas, Humberto, quanto tempo você demorou para bater o seu 5x22? Aí eu respondo para você, 12 anos. Eu demorei 12 anos para bater o meu 5x22. Para quê? Para que a minha esposa Letícia pudesse demorar apenas 6 meses. 6 meses ela demorou para bater, mas eu demorei 1 ano. Por quê? Eu vou te explicar melhor. De 2009 até 2018, foi 2009 mais ou menos. Aí depois a gente vê se deu 12 anos, 12, 13 anos, mais ou menos isso. Você faz as contas aí que não vai ter edição essa parada não, vai ser direto. Enfim, nesse período, o que aconteceu? Eu era um adolescente que tinha uma banda, um adolescente comum, tinha uma banda, tinha seus sonhos, sonhava em empreender, montar uma empresa de sites, enfim. Então, a minha adolescência toda, o que eu passei fazendo? Estudando guitarra, estudando marketing para vender shows dessa banda e montando uma empresa de sites. Eu fiz alguns cursos de web design, design gráfico. A minha avó, que faleceu um pouquinho antes do nosso 5x22, eu já toco até no assunto, ela sempre pagava esses cursos, mas ela sempre batia na tecla comigo. Esses negócios de banda, dá futuro nenhum, não. Esses negócios de empreender, tudo que eu fazia, ela era contrária nesse quesito.
A ideia dela é que eu entrasse numa firma, ganhasse uma cesta básica no final do mês, ganhasse um vale-refeição, vale-transporte, estava tudo certo. Esse era o sonho dela para mim. E eu até entendo ela. Ela queria que eu fosse uma pessoa melhor do que ela foi. Ela queria que eu fosse uma pessoa, um bom pai, um bom marido, que montasse a minha estrutura. Dentro da realidade dela, dentro da vivência dela, ela entendia que o CLT era o melhor lugar com estabilidade e tudo mais. E eu, ao contrário disso, sonhava com empreendedorismo, tinha uma banda, queria dar certo com essa banda. Então isso me levou a fazer cursos de music business, entre outras coisas, que me trouxeram para o marketing digital. Então eu fiz cursos com Jacques Figueiras, um cara que ganhou 2 Grammys, com jazz, um cara muito legal, que é referência em music business no Brasil. Kiko Loureiro, um guitarrista que também ensina music business e é um guitarrista de muito sucesso do Megadeth, inclusive um dos mais conhecidos guitarristas do Brasil. Enfim, me gabaritei com essa ideia do music business. Foi aí que eu conheci também o Érico Rocha, entre outros players do mercado, como Pedro Sobral, enfim, Rafael Marques, que me trouxeram uma base pro marketing digital. Só que a ideia é o seguinte, do que eu tenho hoje em marketing para a área da beleza, para o que eu aprendi lá, são assuntos diversos. Por exemplo, o Érico Rocha, Rafael Marques, Pedro Sobral, são pessoas que ensinam marketing para quê? Para vender cursos. Para vender cursos em alta escala. O Érico até fala do 6 em 7, que é o marco dele, é mais ou menos parecido com essa questão do 5x22, só que é um marco e um objetivo com um método que não funciona para você, por exemplo, trabalhar com agenda. Ele ensina lançamentos de cursos, para você vender 100 mil reais em 7 dias. Não tem como você aplicar a mesma coisa para agenda, para um profissional da beleza local, por exemplo. Por quê? Funciona? Claro que funciona, mas é como você matar passarinho com tiro de canhão. Tá entendendo? É muito esforço para um objetivo, digamos que menor, muito dinheiro investido. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar um pouco de cada coisa. O método dele, inclusive, é o método que eu utilizo para lançar meus cursos, depois eu posso falar mais sobre isso. Mas, basicamente, eu peguei um pouco do que eu aprendi com o Érico, um pouco do que eu aprendi com o Rafael Marques, com o Pedro Sobral, com o pessoal do Music Business, com as minhas experiências que eu tive vendendo sites e montei um método. Eu demorei 12 anos fazendo isso, não tentando montar um método. Na verdade, eu não estava tentando nada, eu estava tentando fazer shows para a banda, montar minha empresa de sites e na real, eu não tinha conquistado nada. Eu fiquei 12 anos sem conquistar nada. Só estudando, indo para a faculdade com bota furada, enfim, trabalhei no telemarketing, na época o salário mínimo era 600 reais, eu estava ganhando 450 e poucos, não porque a empresa pagava menos que salário mínimo, mas é que quem é CLT sabe, você ganha um salário, tem aqueles descontos do governo, FGTS, um monte de coisa, no fim das contas, quanto você recebe é quase nada. Eu vendia, tinha comissionamento, mas a empresa dava um jeito de não pagar comissionamento, no telemarketing tinha umas coisas muito loucas, 20 minutos para você almoçar, 10 minutos pra você ir no banheiro, o banheiro era gigante de longe, aí se estourasse o tempo na tela do computador que ficava contando lá, tinha um reloginho, já descontava da tua comissão, enfim, era uma injustiça total. Então, trabalhei com telemarketing, depois eu trabalhei com uma empresa que prestava serviços para a Companhia de Trens do Estado de São Paulo, e aí a minha vida começou a mudar a partir daí. Eu comecei a ganhar um salário um pouquinho melhor, mas eu comecei a cair na pilha das pessoas que trabalhavam lá. Basicamente, nesse trabalho, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que desligar a linha do trem quando fosse necessário. Em paralelo, eu levava um computador, podia estudar, podia fazer o que quisesse. Então, eu terminei a faculdade lá, né? Saiu, acabou aquela fase de ir com bota furada para a faculdade, ir sem dinheiro para comer, enfim. Eu consegui finalizar a faculdade bem dentro desse trabalho, mas foi um trabalho que me deixou 4 anos estagnado. Eu achava que eu ia estruturar minha empresa de sites, ia fazer acontecer, mas no fim das contas eu não fiz acontecer. Eu comecei a cair na pilha das pessoas, porque quando você convive com muitas pessoas que têm um certo comportamento, por exemplo, reclamar de empresa, enfim, você começa a entrar na pilha. Eu nunca fui de reclamar de empresa, mas ao mesmo tempo eu comecei a ficar preguiçoso para essa questão. Eu comecei a entrar na zona de conforto pro empreendedorismo. E isso fez com que eu tentasse, mas eu não colocava essa empresa para rodar. Foi aí que entra a Letícia na minha vida. A Letícia trabalhava com sobrancelhas, né? E em 2017 ela estava grávida de mim. Um morava de frente com o outro, a gente estava namorando, ela estava grávida e a gente falou, olha, a gente quer criar nossa filha na nossa casa.
e vamos mudar de casa. Só que aí foi um momento que estava acontecendo um marco na minha vida. Eu resolvi sair daquela empresa. Eu falei, olha, eu vou ter uma filha agora e esse é o meu último momento para conseguir empreender. Porque depois vai ficar muito difícil. Eu achava na minha cabeça. Hoje em dia eu acho que não tem nada a ver isso. Com um filho é mais fácil ainda. Não na questão de tempo, mas motivação. E aí eu resolvi pedir as contas dessa empresa, eu pedi as contas, em paralelo ela pediu as contas do espaço de sobrancelhas que ela trabalhava também, era uma franquia conhecida no shopping. Ela ganhava 1.000 e pouco por mês, eu ganhava 1.000 e pouco por mês também. E no fim das contas ela estava grávida, a gente estava buscando uma casa para alugar e os dois desempregados. Por quê? Porque eu queria empreender e ela estava sofrendo umas injustiças lá e eu incentivei ela super a empreender. Eu falei, meu, você consegue mais, pô. Ela faturava 10 mil reais sozinha nessa franquia. Pra você ter uma ideia como que eram as coisas, ela trabalhava dia sim, dia não. Enfim, aí englobava sábado, domingo, essas coisas. E tinha clientes que ia lá no dia que ela não estava, perguntava dela e voltava para casa e chegava no outro dia. E aí formava uma fila para ser atendida por ela e a outra pessoa ficava sem atender. Era desse nível. Eu falei, meu, se você consegue fazer isso lá, você vai conseguir fazer também. Incentivei ela a empreender também. Olha só, eu com as minhas doideiras na cabeça, né, de empreender, fiz ela sair também. Mas conclusão, ela estava grávida, a gente alugou uma casa e a gente não tinha necessariamente o dinheiro do aluguel do próximo mês. Olha que louco. Mas é aquela coisa. Um detalhe que eu não contei aqui, que me impulsionou a sair da empresa, foi a minha fé. A gente segue tradições judaicas. E na época o presidente Michel Temer assinou com o Congresso Nacional uma mudança de lei trabalhista. Eu também trabalhava dia sim, dia não, tipo escala de enfermeiro. Só que, pelas tradições judaicas, a gente não trabalha sexta-noite nem sábado até o anoitecer. Então, eu trocava. A gente podia fazer trocas. Eu trabalhava todo domingo pro meu amigo e o meu amigo trabalhava toda sexta-feira à noite para mim. Para ele achava ótimo, que ele ficava o final de semana inteiro em casa, todos os finais de semana, e eu trabalhava todos os domingos para ele. Para ele era sensacional. Só que aí quando mudou a lei trabalhista, a gente recebeu um comunicado lá na empresa. Olha, não vai ser mais possível fazer trocas porque vai ter semanas que vocês vão passar aí das 40 e poucas horas semanais, alguma coisa do tipo, e é proibido fazer troca. E aí eu falei, meu, eu quero empreender, a Letícia tá grávida, não pode mais fazer troca. Com fé, cara e coragem eu vou sair. E aí eu pedi pra me mandarem embora e tudo mais, a gente fez um acordo, eu saí de lá. Então eu recebi um certo dinheiro lá, não era muita coisa, mas o que a gente fez? A gente pagou um curso de micropigmentação pra Letícia, nisso a gente já tinha alugado a casa, a gente pagou um curso de micropigmentação pra Letícia, a gente comprou uma maca, um carrinho auxiliar, alguma coisa do tipo e praticamente não tinha mais dinheiro. Tinha dinheiro para pagar o aluguel no outro mês. E detalhe, quando a gente entrou nessa empresa, eu ainda não tinha recebido nem essa rescisão e a Letícia não recebeu nada da empresa que ela saiu. Pra você ter uma ideia, a gente descobriu que o cara nem FGTS estava pagando para ela. Ela saiu com uma mão na frente e outra atrás, eu saí com um certo dinheiro que a gente já investiu, mas tem um detalhe, quando a gente alugou a casa, eu ainda não tinha saído. E olha só que legal que foi a situação. O aluguel era mais ou menos uns 700 reais por mês. Era uma casa simples, aquelas casas de 3 cômodos, tipo de corredor. A sala no meio, cozinha, quarto e um corredor para você descer, né? Você descia uma escada e aí tinha a porta e tudo mais. Enfim, a gente faltava 200 reais para dar a nossa entrada lá, o calção do aluguel. E a gente tinha combinado com o cara da imobiliária no dia e faltava esses 200 reais. Eu estava no final, já tinha falado do acordo lá na empresa, mas não tinha saído, ainda estava trabalhando. Eu fui trabalhar, trabalhava à noite, e a Letícia falou, antes de eu ir trabalhar, ela falou, eu vou sair, vou fazer sobrancelhas a domicílio e eu vou conseguir levantar esse dinheiro. E cara, eu fui trabalhar e eu voltei no outro dia, ela não estava com o dinheiro na mão, cara. Ela saiu com a maleta dela, ela conseguiu levantar o dinheiro da mão com sobrancelhas. E foi aí que eu tive mais convicção. Eu falei, meu, a gente fez a escolha certa. A gente vai fazer esse negócio acontecer. E aí o que aconteceu? Eu saí da empresa, tudo mais, ela começou a fazer uns atendimentos lá, mas a gente resolveu não divulgar ainda muito. Por quê? Porque ela ia dar a luz e ia ter que parar. Então ela continua fazendo os atendimentos lá dela, já estava ganhando mais ou menos o que ela ganhava na franquia, R$ 1.000 por mês, mais ou menos, isso em 2017. Ela foi atendendo as clientes dela lá.
Em paralelo, um mês depois, olha como Deus é muito bom nas nossas vidas. Eu fechei um contrato com uma empresa de Goiânia chamada GSA. E eu trabalhava para uma subempresa dela que era a extinta Produtos Paulista Life, uma empresa de produtos alimentícios que tinha a sua linha de produtos, como é que se diz? Produtos mais saudáveis. Então eu tinha que fazer o marketing, trabalhar com o Instagram deles. Eu peguei uma certa experiência ali e olha só, eu fechei um contrato de R$ 2.500. Eu estava ganhando mais do que eu ganhava naquela empresa, um mês depois. Por que esse contrato apareceu para mim? Porque na época que eu estava trabalhando na empresa que eu me desliguei, eu comecei a trabalhar de graça para um cantor sertanejo, Pedro Taveira. É um cara que já compôs música para Jorge Mateus, enfim, um monte de Michel Teló, enfim, um monte de cantores conhecidos. Mas ele mesmo era anônimo. E eu fazia o marketing dele e eu comecei a ter um resultado certo, um resultado expressivo com ele. E aí ele me indicou para a esposa dele, Maíra. E a Maíra, ela era gerente de um departamento de marketing dessa empresa e ela me contratou como um prestador de serviços. Então eu estava lá ganhando R$ 2.500 por mês, um mês depois de eu pedir as contas. Só que aí, em paralelo, o que aconteceu? O ano virou, tudo mais, em março a minha filha, a Lara, nasceu. E aí a Letícia ia esperar o resguardo e tudo mais, ela nem esperou, ia ficar 2 meses. Ela falou, eu preciso voltar a atender, porque eu não consigo ficar só em casa sem fazer nada, só cuidando da filha, eu preciso atender para distrair minha mente e tudo mais. Então ela voltou a atender em abril, no meio de abril mais ou menos. E aí eu falei com ela, tá bom, a gente vai se revezar aqui, então quando ela estava atendendo eu ficava com a Lara, quando eu estava trabalhando ela ficava com a Lara. E aí a gente combinou que a gente ia começar a fazer o marketing dela em maio. E aí, em maio, a gente começou a fazer o marketing, rodar os anúncios dela, tudo aquilo que eu tinha aprendido nesses 12 anos. Lembra que eu falei que eu demorei 12 anos para bater o meu 5x22, para a gente se bater em 6 meses? Pois bem, em maio a gente começou. Ela teve um faturamento lá de R$ 1.000, mais ou menos. No outro mês foi 1.000 também. Aí no outro mês triplicou, foi uns 3.000. E aí passou o outro mês 7.000. O negócio estava subindo. E aí eu tinha uma meta, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz uma planilha, né? Que tava lá o quanto eu tava faturando, 2.500, ela R$ 1.000 na época, 3.500. Falei, mano, a gente tá ganhando um bom dinheiro, cara. R$ 3.500, para mim era o máximo na época. Eu falei, mano, imagina se a gente faturar 10. E eu sempre tenho essa coisa na cabeça de você botar metas e objetivos. Eu fui lá e coloquei no final da planilha 10.000 e fiz uma continha na planilha. Quanto falta para 10.000? 7.500. Então, conforme eu ia colocando nossos faturamentos lá, ia colocando lá o quanto que faltava para os 10.000. Aqui era o meu objetivo e foi daqui que surgiu o 5x22, inclusive. O meu objetivo de faturar R$ 10.000 por mês. Pois bem, fiz aquela planilha. Só que aí, conforme o faturamento dela foi escalando, cara, o valor foi crescendo. E aí, antes da gente bater os 10.000, os dois juntos, eu me vi na necessidade de sair dessa empresa, porque eu não conseguia mais me dedicar tão bem à empresa, a prestar um bom serviço para ela. Em paralelo, o trabalho da Letícia exigia muito, precisava fazer agenda, ela não tinha tempo. A Lara teve problema de alergia ao leite, então ela quase não dormia de noite. Foi um momento assim muito estressante, um ano muito estressante na nossa vida, porque ela não dormia, a gente tinha que trabalhar e era muito louco. Eu tinha que cuidar da Lara enquanto cumpria com o contrato de marketing paralelo ali de se atendendo, depois a gente se revezava, tava uma loucura. Então eu peguei, abri mão do contrato, que era um contrato que era um marco na minha carreira, para cuidar da área da Letícia, fazer a agenda da Letícia. Conclusão. Pouco tempo depois, a gente bateu 10.000. Só o trabalho da Letícia. Em outubro de 2018, a gente bateu R$ 10.000. Em dezembro desse mesmo mês, a gente bateu mais de R$ 20.000. A gente dobrou esse faturamento. É o que a gente chama hoje de nível 2 do 5x22. O que a Letícia faz? Sobrancelhas. Ela começou fazendo só design, depois ela trouxe uma pessoa para fazer os design e ficou na micro. Ela sozinha com micro, ela fazia mais de 10.000, completava com o design mais de R$ 20.000. Aquela casa ficou pequena, a gente mudou de espaço, foi para um espaço maior, e aí a gente ficou por muito tempo acima de R$ 20.000. Veio pandemia, aquele desespero, meu Deus, como é que vai ser as coisas? A gente se manteve. E aí, aquele desejo que eu tinha no coração lá na minha adolescência, na época de banda, qual que era o meu sonho? O meu sonho era tocar
um público cheio, bastante gente. A gente já chegou a tocar para 2.000 pessoas na época de banda, abrir shows como Evo 84, com bandas do tipo, que abriu Malhação, enfim, tava no auge na época. Mas o meu sonho, cara, era viver disso para quê? Para poder impactar na vida das pessoas através das letras das músicas e fazer discursos no meio de um show. Sabe aqueles discursos, aqueles discursos bem legais que os cantores fazem? Então, eu não era cantor, era um guitarrista, mas meu sonho era impactar a vida das pessoas com discurso, com letras. E eu não consegui fazer isso com a banda, mas aquele desejo veio ardendo no meu coração. Eu falei, cara, olha o que a gente conseguiu fazer. Todo aquele conhecimento que eu aprendi lá na adolescência, que eu achei que não estava me levando para lugar nenhum, e realmente eu não tinha conquistado nada, quando juntou esse conhecimento com a habilidade da Letícia de fazer um bom trabalho, a gente decolou. Eu falei, eu acho que eu consigo replicar isso. E aí eu tive o desejo de ensinar essa parada. E aí eu procrastinei por um certo tempo, foi o primeiro ano da pandemia, o segundo ano da pandemia. No final do segundo ano da pandemia, eu falei, não, eu vou começar. Em outubro, mais ou menos, de 2020, eu acho, eu comecei a fazer conteúdo. E eu comecei a fazer conteúdo, comecei a fazer um podcast, que é esse podcast que eu tô fazendo agora. E eu tô fazendo uma nova versão dele, obviamente, né? Eu não era tão bom quanto eu sou hoje. Na verdade, eu não acho que eu sou tão bom assim. Enfim, eu estou falando com você aqui, passando um conhecimento, mas eu acho que eu não sou a pessoa mais carismática do mundo. Eu tenho o conhecimento, eu ajudo pessoas, mas enfim. Não era tão bom quanto é hoje e eu acho que pode ser melhor. Mas enfim, começou assim, dessa forma. E no meu primeiro ano ensinando, primeiro ano completo, né? Eu comecei no final de 2020. 2021, até dezembro, eu entreguei 17 plaquinhas 5x22. Foram 17 transformações, sendo que dessas pessoas teve gente que faturou a plaquinha nível 1 e a plaquinha nível 2. Ao exemplo da minha aluna, a tatuadora Blackjack, a Bianca. A Bianca, ela faturou as duas plaquinhas, o nível 1 e o nível 2 do 5x22. E aquilo, cara, foi um resultado muito impactante pra mim. Eu falei, cara, meu primeiro ano, 17 plaquinhas. E hoje a gente tá até maio, né? A gente tá no final de junho, mas a gente ainda não tem os resultados de junho. Até maio são 26 plaquinhas 5x22. Perdão, 27 plaquinhas 5x22, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui pra não passar a informação errada pra você. Eu tô na dúvida entre 26 e 27. Cadê? Plaquinhas. Eu tenho uma planilha aqui que eu calculo isso. São exatamente agora 27 plaquinhas. A última pessoa foi a Luana Durais. 27 plaquinhas 5x22. Eu coloquei uma meta quando eu comecei esse ano e eu divulguei essa meta num evento. Num dos eventos que eu faço. Falei, quando eu bater a plaquinha de número... Eu vou bater a plaquinha de número 50 esse ano. Esse ano eu quero bater 50. Então a gente está na 26 e eu estou em busca da plaquinha de número 50. E foi assim que aconteceu. Foi assim enfim, resumindo, eu demorei 12 anos para chegar no meu 5x22, para a Letícia demorar 6 meses. E quanto tempo, em média, as pessoas demoram para chegar no 5x22, Humberto? Olha, tem pessoas que, por exemplo, a Bianca, que eu citei aqui agora, ela demorou 20 dias, exatamente 20 dias. Ela entrou lá no comecinho de junho do ano passado, lá pro dia 20 ela tinha batido 5x22. Ela tinha faturamentos antes em torno de 3 mil, fazendo muita promoção. Eu gravei uma entrevista com ela, inclusive. Ela parou de fazer promoções, faturou os primeiros 10 mil dela em 20 dias. Só que é um resultado que eu coloco como fora da curva. Não é uma coisa que eu falo, todo mundo vai faturar em 20 dias. Não, até que desde então ninguém faturou em 20 dias como ela. Foi um resultado muito expressivo. Já teve gente que de um mês para o outro. Meu primeiro resultado, por exemplo, a Laís Ângeles, ela entrou no finalzinho de 2020. Ela teve um faturamento aí em outubro, ela tinha me falado, de R$900 mais ou menos. Ela fechou fevereiro de 2021 com mais de 10 mil, R$10.040, mais ou menos isso. Então, 2 meses. E a média que a gente está seguindo agora é mais ou menos 3 a 4 meses para uma pessoa bater 5x22. Todo mundo bate 5x22? Não. Nem todo mundo bate o 5x22. Por quê? Porque existe uma questão. Qual que é a questão?
Comprometimento. A pessoa que não tem comprometimento, não adianta que ela não vai conseguir. Eu tenho um método, eu não tenho solução mágica. O mesmo método que fez a Letícia chegar lá em uma questão de 6 meses, que fez a Bianca chegar lá, que faz uma média de 4 meses, 3 meses para que as pessoas estão me relatando trazer esse resultado, é uma coisa que não vai funcionar para uma pessoa que não aplica. Não adianta você ter um GPS se você não pega o seu carro e dirige, se você anda. Não adianta você ter um mapa se você não pega o seu carro e você anda, se você não faz por onde. Então existe 50% que é um método e existe os 50% da pessoa, comprometimento. Mas o fato é, até hoje eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que domina as duas habilidades base, fazer um bom trabalho e entregar esse trabalho com alta percepção de valor, isso é método. O método que eu ensino, que sabe fazer os dois e não bater o 5x22. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que têm um bom trabalho e não conseguem chegar lá porque não tem um comprometimento aqui, né? Tem um método, tem um mapa, tudo, mas não fazem acontecer. Mas pessoas que têm um bom trabalho e sabem fazer e fazem acontecer, eu não conheço ninguém que não teve resultado. Pode ser que uma pessoa demore mais do que esse tempo, a média? Pode ser, é uma média que eu estou colocando, mas uma pessoa pode demorar 1 ano, por exemplo. Né? Tem pessoas mais rápidas, tem pessoas mais lentas, tem pessoas que têm que desenvolver mais a questão do trabalho, tem pessoas que têm que desenvolver vários outros fundamentos, mas o fato é, o que é 1 ano para uma média de um cabeleireiro que fica aí 5 anos no mesmo lugar, um barbeiro 10 anos no mesmo lugar, um tatuador 10 anos no mesmo lugar? O que é 1 ano para essa pessoa? De verdade, não é nada. E por mais que uma pessoa demore 1 ano para chegar no 5x22, o fato é, se ela se comprometer, se ela se dedicar, qualquer pessoa de qualquer lugar consegue. Uma pessoa que não consegue chegar no 5x22 é uma pessoa, por exemplo, se ela estiver atendendo numa fazenda, no meio do nada, aí realmente fica difícil. Como é que ela vai bater 10 mil? As pessoas nem têm acesso. Mas numa cidade pequena, é possível? É possível. A gente tem o exemplo da Suelane, que mora na cidade de José Bonifácio, no interior de São Paulo. Que, inclusive, eu pensava que José Bonifácio, que ela fala, era um bairro de São Paulo, mas não, existe uma cidade chamada José Bonifácio. Tem 37 mil habitantes, ela bateu o 5x22 dela lá. Tem outros alunos no interior, como a Carolina Menezes também, bateu o 5x22. Enfim, independente do local, nail designer já bateu 5x22, é um exemplo da Viviane, que bateu recentemente. Tem alunos de tatuagem, de cabeleireiros, que é especialista em luzes, especialista em alisamento, micropigmentadora com sobrancelhas, cara. Se você parar pra pensar, há um tempo atrás, imagina, uma micropigmentadora ganhando um salário maior do que um médico, ou mesmo tanto que um médico, enfim, é possível. É possível porque a gente vive na era de maior oportunidade da face da Terra. Com certeza a era de maior oportunidade. Tem gente que acha que é ruim, a evolução é ruim. Ah, hoje em dia com o Instagram ninguém consegue cliente se não souber. Mas, cara, não é bem assim. A ideia é o seguinte, não mudou nada, só trouxe uma facilidade. Antigamente só cabeleireiros que apareciam na TV conseguiam ser mega famosos. Hoje em dia um cabeleireiro da esquina consegue ser mega famoso. Por quê? Por causa do Instagram. Então, se você olhar dentro dessa história toda que eu contei para vocês, a habilidade de fazer um bom trabalho que a Letícia trouxe e a habilidade de vender esse trabalho com alta percepção de valor, método, fez com que ela se tornasse referência, atendendo clientes de vários lugares. Detalhe, qual que era a cidade? Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba é uma cidade vizinha da cidade de São Paulo, mas é uma cidade conhecida como periférica. Né? Quem assiste Cidade Alerta, a Itaquaquecetuba aparece bastante no Cidade Alerta. Não é um local assim perigoso, zona de risco que ninguém pode entrar, é um lugar comum, é um lugar simples. Mas o fato é, lá em Itaquaquecetuba, ela atendia gente que viajava 2, 3, 4 horas para fazer procedimento com ela. Gente de Jabaquara, Tucuruvi, Cotia, Pico do Jaraguá. E hoje em dia, a gente está em Lisboa. Então, o mesmo método que funcionou em Itaquaquecetuba fez a gente funcionar em Lisboa em pouquíssimo tempo. A gente chegou em fevereiro, março as metas já estavam batidas. Superadas, inclusive. Então, a mesma coisa que funciona lá no interior com a Suelane, funcionou com a Letícia, minha esposa, em Itaquaquecetuba, funcionou com ela de novo em Lisboa. E hoje em dia a Letícia é 5x22 nível 3, mais de 40 mil reais por mês com sobrancelhas.
Então, o que que eu posso tirar aqui para você? O que que faz os meus alunos chegarem a esse objetivo 5x22? Duas habilidades base. A habilidade de fazer um bom trabalho, a habilidade de vender esse trabalho com alta percepção de valor. Essa é a ideia, é isso que eu trago dentro dos meus treinamentos, do agente escalável, dos eventos que eu faço periodicamente, né? Que muita gente confunde. Periodicamente eu faço um evento chamado 5x22 o Destravar ou Jornada 5x22. Cada um tem um formato porque eu sempre mudo um pouco o conteúdo, o contexto do evento. Mas basicamente é um evento que eu convido as pessoas, é um evento gratuito, geralmente tem 4 aulas, e dentro desse evento é como se eu estivesse abrindo um mapa para você. Imagina que eu sento com você aqui, é o seguinte, existe um objetivo. É possível você faturar mais de 10 mil por mês. Aí você olha, 10 mil por mês, tá bom. Nesse evento, o que eu faço? Eu abro um mapa para você e te provo por A mais B que é possível. Te mostro cada detalhe da sua jornada. Nesse evento, eu costumo dizer para as pessoas, olha, você nunca mais vai ver sua carreira da mesma forma. Pode ter certeza, pode me cobrar depois. Por quê? Porque depois que ela vê aquilo, é impossível você desver aquela parada. Eu começo a mostrar estudos de caso, de alunos em situações parecidas com que ela estava e conseguiu chegar naquele objetivo. É aquilo que eu costumo dizer, o sucesso deixa pistas. A melhor forma de aprender sobre algo é vendo o estudo de caso, vendo alguém naquela mesma situação que você. Ah, mas não tem ninguém na minha profissão. Aí eu vou lá e mostro uma pessoa na profissão dela. Algumas profissões a gente ainda não trouxe aluno 5x22. Uma, por exemplo, barbeiro. Por que não tem profissionais 5x22 dentro do meu método barbeiro? Porque eu comecei a trabalhar com o nicho de homens agora. Antes eu focava mais para mulheres, então a gente ainda não tem alunos suficientes para isso, mas futuramente vai ter. Mas nail designer com unhas tem, cabeleireiro tem, maquiador não tem não, micropigmentadora, enfim, tatuador, vários e vários nichos, esteticista. E o método é a mesma coisa, a mesma base e o mesmo princípio. Um bom trabalho e saber vender esse trabalho com alta percepção de valor. Então, dentro desse evento gratuito que eu faço, eu mostro para a pessoa esse método. Eu mostro para ela que é possível, eu trago esses estudos de caso e eu mostro detalhadamente, ó, você está errando nisso, você está errando nisso, você está errando nisso, você está errando nisso. Só da pessoa participar desse evento, ela já começa a perceber uma série de erros e ela começa a ter convicção daquela meta. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Você conseguir se enxergar lá, você conseguir ver que é possível. Só que tem um detalhe. Eu mostrar para você que é possível, eu mostrar os erros que você está cometendo, eu te mostrar um mapa é uma coisa. Outra coisa é você ter um GPS que recalcula a rota quando você está errando, um GPS que traz o rota, o caminho, que mostra o tempo, enfim. E isso eu não consigo fazer nessas 4 aulas desse evento. E aí eu tenho o Agente Escalável. O Agente Escalável é esse curso que eu disse para vocês, onde eu ensino os meus alunos a chegarem nesse objetivo dos 10 mil por mês. Basicamente com o mesmo mapa, a mesma base que eu apresento no evento gratuito. Só que lá com o quê? Com aulas gravadas detalhadas sobre, por exemplo, o Store, sobre fazer o anúncio, detalhe por detalhe, tintim por tintim gravado, suporte individual, mentoria toda segunda-feira para recalcular a rota, ajudar as pessoas, engajar elas com desafios, enfim, é um lugar onde a gente tem um ambiente mais propício para o 5x22. Só que só nesse evento a pessoa ela já consegue ter uma convicção, ela já consegue despertar a chama, ela já consegue ter algum resultado e se preparar. Mas lá dentro da Agente Escalável é o local onde a gente vai com intensidade dentro do objetivo. E por que eu tô te falando isso? Por que eu tô te contando todas essas coisas? Aquilo que eu falei, o tema do episódio, o que é 5x22, de onde ele surgiu. Eita. Foi assim que o 5x22 surgiu. Digamos que por um acaso do destino, não um acaso, né? Eu não acredito exatamente em acaso, eu acredito em coincidências, fatos que se coincidem. Eu acho que Deus trabalha nas coincidências. Então, desde o music business, desde a banda, desde tudo que eu fiz na adolescência que me trouxe esse repertório, para junto com a Letícia conseguir fazer isso e posteriormente replicar esse resultado para outras pessoas, eu posso dizer que foi eu enxergar a mão de Deus dentro daquilo que eu estou fazendo, sabe? Eu consegui enxergar o quanto ele me abençoou com a nossa trajetória.
e eu conseguir ensinar para mais pessoas, conseguir replicar isso, na boa, isso traz um sentido de vida muito grande para mim, muito grande mesmo, porque eu ganho muito bem para isso, sou muito bem remunerado para isso, tenho muita gratidão por cada aluno, cada pessoa, você que me acompanha, mas ao mesmo tempo eu saber que o meu trabalho é algo que traz um impacto forte na vida das pessoas, isso pra mim de verdade não tem preço. Eu saber que eu abro o Instagram lá pra fazer uma live na segunda-feira pra ajudar uma pessoa de impacto, ajudo outras pessoas, gravar esse podcast que você pode estar assistindo no seu carro, você pode estar assistindo lavando a louça, enfim, no Spotify ou no YouTube mesmo concentrada, e saber que isso aqui tá despertando alguma coisa dentro do seu coração, algum desejo sobre a meta, sobre mudança, mostrar que é possível, para mim isso, de verdade, é muito gratificante mesmo. E essa é a minha missão. Eu quero dar as boas-vindas a esse podcast com esse primeiro episódio de reinauguração. E eu quero trazer também uma dica prática para você bater o seu 5x22. Eu quero que você saia com uma dica prática daqui. A minha dica prática é o seguinte. Eu te apresentei duas habilidades. A habilidade de fazer um bom trabalho, entregar esse trabalho bem feito, né? A entrega envolve também o atendimento ao cliente. Então, se você não tem essa habilidade, trabalha em cima dela, constrói ela. Só que não faz só isso. Isso aqui é a base. Em paralelo, aprende a vender esse trabalho com alta percepção de valor. Vender esse trabalho com alta percepção de valor é diferente de fazer promoção. É diferente de você pegar um panfleto e entregar. Quando você entrega um panfleto, você está fazendo marketing de uma etapa só. Cabeleireira, em tal lugar. Você é mais uma. Você é mais um. E o que mais tem são profissionais prestadores de serviços essenciais. O que são esses profissionais prestadores de serviços essenciais? Por exemplo, um barbeiro. Toda cidade tem um barbeiro lá que tem 20 anos no salão dele, 20, 30 anos. É um serviço essencial. Todo homem precisa de um barbeiro, ou mulher precisa de cabeleireira, enfim. E existem esses salões, esses locais, esses profissionais que prestam esse serviço essencial. Só que esses profissionais que eu denomino a média, a grande maioria, são profissionais que, por mais que eles lotem a agenda, eles vão trabalhar demais e não vão ver, de fato, a cor do dinheiro expressivamente. Você pode ver que eles estão lá tanto tempo estagnados, no mesmo lugar, não sai dali. É diferente do profissional referência. O que é esse profissional referência? É um profissional que rompe essa barreira apenas do prestador de serviço essencial. É aquele profissional que move pessoas de longe, que viajam 2, 3 horas para fazer procedimento com ele. É aquele profissional que é visto como notoriedade, que é visto como referência. E esse profissional, ele não se faz com uma entregazinha de panfleto, alguma coisa do tipo. Ele se faz com o que eu chamo de marketing de 3 etapas, que é o que eu ensino lá no Agente Escalável, que é o que eu ensino aqui nos conteúdos gratuitos. Marketing de 3 etapas. O que é esse marketing de 3 etapas? Primeiro você atrai, depois você cria vínculo afetivo, você educa sobre o seu serviço, você gera valor e por último essa pessoa vem atrás de você e essa pessoa agenda. Aqui está a diferença de você correr atrás de cliente e você ter cliente correndo atrás de você. Então o que eu quero dizer para você com isso? Se você está afim de bater o seu 5x22, você tem que investir nessa habilidade de vender o seu trabalho com alta percepção de valor. Isso se faz com o quê? Com marketing de 3 etapas. Se você faz marketing da forma tradicional, mesmo no Instagram, tem gente que trata o seu Instagram como se fosse uma panfletagem. Cada post é um panfleto. Agende seu horário, agende seu horário. Eu posso fazer um episódio, inclusive, só focado nessa questão do agente seu horário. É totalmente ineficiente. É o marketing de uma etapa só. Você conhece a pessoa e já pede o agendamento. É tipo você querer casar e sair perguntando para as pessoas: oi, tudo bem, quer casar comigo? Oi, tudo bem, quer casar comigo? Cada 10 pessoas, sei lá, um louco, por exemplo, pode aceitar. Sempre tem um doido, né? Mas será que essa pessoa vai te valorizar? Será que essa pessoa vai te tratar bem? Será que ele vai ser um bom esposo ou uma boa esposa? Da mesma forma, esse cliente que você atrai no marketing de uma etapa é uma pessoa que não te valoriza, está em busca de um serviço essencial, mais uma cabeleireira, mais um, enfim, mais um. Agora, quando você atrai com um marketing de 3 etapas, com alta percepção de valor, aí a coisa muda. Você pode cobrar 2, 3 vezes mais caro do que a média e as pessoas pagarem, porque acreditam em você, porque confiam em você. Prova disso? Vai no metrô.
Você encontra um monte de sobrancelha torta, verde, cinza, tatuagem ruim, cabelo ruim. E tem muita gente que busca qualidade. Tem muita gente que quer qualidade. Só que essa pessoa ela não sabe aonde o bom profissional está. E quando você é esse bom profissional, que entrega um trabalho com capricho, comprometimento, e você sabe vender esse trabalho com alta percepção de valor, a coisa acontece, o seu 5x22, inevitavelmente, ele acontece. E tem uma coisa também. 2% da área da beleza só chega no 5x22. Não é um resultado típico. Não é um resultado típico. Por que 2% da área da beleza bate 5x22? Se você pegar 100 profissionais, você pode ter certeza que uns 70, chutando baixo, não tem o nível de capricho que deveria ter com o seu trabalho. Sobra 30. Desses 30, tem gente boa aí no meio. Uns 5 por aí se dedica em fazer marketing, sabe que precisa. E desses 5, uns 2 de fato se dedicam, se comprometem e fazem o que tem que ser feito. Esse é o motivo que 2% da área da beleza e tatuagem fatura mais de 10 mil por mês. Então a dica prática que eu vou te dar aqui, dentro de todo esse contexto, se você quer chegar no seu 5x22, é o seguinte: você precisa trabalhar muito para ter um bom trabalho, ter um bom atendimento ao seu cliente. E não adianta só isso, você tem que saber vender o seu trabalho com alta percepção de valor. E sobre isso eu vou estar introduzindo você dentro desses podcasts que vão ao ar toda quarta-feira, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. Eu vou estar introduzindo para você dentro dos eventos gratuitos que eu trago, onde eu te apresento o mapa mais detalhado dentro do Agente Escalável para quem quer correr rumo a essa meta comigo, acompanhado, com mentoria, enfim. É sobre isso que eu trabalho, é sobre isso que eu acredito e é sobre essa meta que eu quero colocar no teu coração também. Não trabalha só para ser um profissional da média, para conseguir só se manter. Você consegue resultados expressivos, você consegue fazer acontecer. Da mesma forma que lá atrás, eu e a Letícia, a gente conseguiu mudar a nossa vida, você também consegue mudar a sua vida. E eu quero, de certa forma, fazer parte dessa jornada. Tá bom? Assim que eu encerro o episódio de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e nos vemos na próxima quarta-feira, no próximo episódio do podcast 5x22. Fica com Deus, te vejo quarta-feira.